Um relato real. Quando eu era criança, vivi algo que muitos diriam ser apenas fruto da minha imaginação. Sempre que conto essa história, as reações variam entre risadas ou comentários educados como se estivessem tentando não me ofender. Você era só uma criança com uma imaginação fértil, dizem. Insistem que o que aconteceu é impossível, mas eu sei, com toda a certeza, que não foi invenção minha. Minha avó, aliás, confirmou. Recente. Perdi meus pais aos 4 anos em um acidente de carro devastador. Foi uma tragédia que abalou nossa pequena família, mas que me levou criado pelos meus avós. Nunca soube. Acidente aconteceu, apenas que eles partiram de repente. Talvez fosse melhor assim, mas cresci com a sensação de que minha infância havia sido interrompida antes mesmo de começar. Fui criado em uma casa simples, numa fazenda isolada. Em Bom Retiro, uma pequena colônia, nos arredores do Mato Grosso, onde os vizinhos mal conheciam os nomes uns dos outros, mas sabiam tudo sobre a vida alheia. Era o final dos anos 70. O mundo parecia completamente diferente. Não havia internet, celulares, nem essa sensação constante de estar conectado. A vida no campo era simples, desafiadora, mas momentos genuínos. Nosso pedaço de terra era vasto e selvagem, com poucos vizinhos e uma paisagem que parecia não ter fim. Por um tempo, achei que minha infância seria feliz apesar das perdas, mas tudo mudou em uma noite que marcou minha vida para sempre. O céu estava límpido, repleto de estrelas. O calor era quase sufocante. E uma inquietação estranha tomou conta de mim. Não sabia o motivo, mas sentia que algo estava errado. E estava mesmo. Homens surgiram do nada, movendo-se como sombras pela fazenda. Antes que eu pudesse reagir, um deles me agarrou com força, arrastando-me brutalmente, até o curral, onde me amarrou perto dos porcos. O cheiro era insuportável, denso e úmido. Eu era pequeno demais para entender completamente o que estava acontecendo, mas sabia que era perigoso. Um dos homens, alto e com uma voz ameaçadora, gritou palavrões, dizendo que me faria calar à força. Colocou um pano sujo em minha boca e me deixou ali, amarrado e apavorado. Lágrimas escorriam pelo meu rosto enquanto eu ouvia os gritos desesperados dos meus avós ao longe. De repente, o caos começou a se dissipar. Os gritos dos homens foram ficando distantes até que apenas o silêncio restou, interrompido pelos sons inquietos dos animais. Minha avó apareceu, correndo com o rosto sujo de sangue, e me soltou das cordas. Ela me abraçou com uma força protetora que nunca vou esquecer. O que aconteceu? Perguntei, assustado. Ela tentou me acalmar, mas acabou, confessando algo que me gelou até os ossos. Aqueles homens haviam levado meu avô. O tempo que se seguiu foi estranho e sombrio. A ausência do meu avô pesava em tudo. Ele sempre fora uma figura constante na minha vida, e sua ausência deixou um vazio enorme. Minha avó tentava me consolar, dizendo que ele voltaria. Mas a incerteza nos consumia. Assumi muitas das responsabilidades da fazenda, mas algo dentro de mim não deixava de desejar aprender a usar as armas guardadas na casa, caso aqueles homens voltassem. Minha avó implorava para que eu não pensasse nisso. Mas o medo era constante. Sem notícias do meu avô, comecei a aceitar que talvez nunca mais o veria. Até que uma noite mudou tudo. Os cachorros começaram a latir, desesperadamente. Minha avó parou ao lado do varal, olhando fixamente para a escuridão. Segui seu olhar e vi uma figura, alta e pesada, emergir das sombras. Meu coração disparou. "É ele, vó!" gritei, emocionado. Ela me segurou antes que eu corresse até ele. "Espere, ele deve estar cansado", disse com um sorriso estranho. Apesar da alegria inicial, algo estava diferente. Meu avô não parecia mais o mesmo. Passava horas sentado perto da entrada da fazenda,
Sempre vigilante, não cuidava. Mas dos animais nem falava como antes. Quando perguntei à minha avó por que ele estava tão diferente, ela disse apenas que ele tinha preocupações maiores. Numa noite vi meu avô sentado em sua poltrona, segurando uma arma e observando a janela com um olhar distante. Era como se ele estivesse esperando algo ou alguém. 2 semanas depois, um policial apareceu. Disse que parte dos homens que invadiram nossa casa haviam sido encontrados mortos em condições brutais. Minha avó permaneceu em silêncio, mas algo em seu olhar denunciava que ela sabia mais do que dizia. Certo dia, criei coragem e perguntei, diretamente ao meu avô: "O senhor é uma pessoa má?" Ele me olhou nos olhos e respondeu, com uma gravidade que nunca esqueci: "Não sei se sou bom, mas sou justo. Estou aqui para proteger vocês." Depois disso, consegui dormir, tranquilo pela primeira vez em muito tempo. Alguns dias. Depois ele desapareceu novamente. Minha avó, com os olhos cheios de lágrimas, confirmou o que eu já temia. Ele havia partido. Anos mais tarde, minha avó me contou algo que me deixou sem palavras. Aquilo que voltou naquela noite não era seu avô. Ela nunca viu o que eu vi, mas fingiu acreditar para me proteger. Até hoje, não sei exatamente o que aconteceu, não sei o que ou quem realmente voltou naquela noite. Mas sei que ele, ou aquilo que parecia ser ele, nos protegeu. E essa é uma das poucas memórias que nunca poderei esquecer.